Jesus bem forte. Repita-se comigo, diga: grandes coisas estão por vir sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, em nome de Jesus. Você recebe? Aplauda o nome do Senhor Jesus bem forte. Amém? Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Eu tenho uma palavra para o teu coração, está no livro de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Nós vamos meditar nesse texto. Diz assim a palavra de Deus: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo ao seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrares, me adorares. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. O tema da ministração que eu quero compartilhar nessa noite é lições do deserto. Qual é o tema, igreja? Mais uma vez. Nós sabemos que durante a nossa caminhada nós vamos nos deparar com vários tipos de situações, e uma delas é o deserto. No sentido literal, eu fui ver que o deserto é um lugar árido, seco, com perigos eminentes, sem água, sem sustento, solitário, que tem temperaturas extremas de dia e à noite, um frio terrível. Já no contexto bíblico, o deserto representa um lugar de escassez, o deserto representa um lugar de provação, um lugar de solidão, um tempo difícil, um tempo de tratamento, um tempo de provas. Enfim, a verdade é que o deserto é um lugar complicado de estar, mas às vezes é inevitável passar por ele. Afinal, quem nunca passou pelo deserto? Quem aqui já passou por um deserto em sua vida? Levante sua mão. Quem aqui está passando por um deserto? Levanta as duas, para Deus te ver nessa noite. Isso. Você está no lugar certo, você está em passos de fé, e nessa noite Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém? Sabe, querido, se existe algo que nós precisamos reconhecer, é que o deserto é uma realidade na vida do cristão. Na Bíblia nós podemos ver que o deserto, ele foi uma realidade na vida de grandes homens de Deus. O deserto foi uma realidade na vida do profeta Elias, na vida de Davi, na vida de Moisés, na vida de João Batista, na vida do apóstolo Paulo e tantos outros homens de Deus. E nesse texto que nós lemos aqui de Mateus 4, nós vemos que o próprio Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele passou 40 dias no deserto. Até Jesus, quando esteve aqui na terra, também esteve no deserto. Sabe, não pense que o deserto foi fácil só porque ele era Deus. Mas Jesus era Deus, foi fácil o deserto. Não pense assim. Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. Seu lado humano estava esgotado. Mateus, ele faz questão de registrar que Jesus, ele estava com fome. Repita: fome. Então, humanamente falando,
Jesus também viveu dias difíceis no deserto. Diante disso tudo que eu falei para você, eu já quero compartilhar com você a primeira lição do deserto. Se existe algo que eu e você precisamos aprender sobre o deserto, o deserto é um lugar difícil, mas não é um lugar ruim. Vou repetir para você guardar essa lição. O deserto é um lugar difícil, mas não é um lugar ruim. Repita comigo, diga: o deserto é um lugar difícil, mas não é um lugar ruim. Se nós formos meditar atentamente nesse texto, nós vamos ver que o deserto que Jesus estava realmente era um lugar difícil, mas para ele não foi um lugar ruim. E sabe por quê? Porque foi exatamente naquele deserto que Deus usou para ele ser preparado, para ele ser sustentado, para ele ser capacitado e fortalecido pelo Espírito para viver o seu propósito. Entenda algo nessa noite: esse deserto que você está passando até pode ser um lugar difícil para você, mas não vai ser um lugar ruim. E eu já quero declarar uma palavra profética. Quem quer receber nessa noite, levanta a tua mão direita aos céus. Eu quero profetizar sobre a tua vida que esse deserto que você está passando não vai ser um lugar ruim, porque vai ser exatamente nesse deserto que você vai ver o Espírito de Deus te capacitando. É nesse deserto que você vai ver o Espírito de Deus te sustentando. É nesse deserto que você vai ver o Espírito de Deus te preparando, te livrando. É nesse deserto que você vai ver o Espírito de Deus te fortalecendo para você viver o teu propósito. Ei, é nesse deserto que você vai ver na tua fraqueza Deus te fazendo vencer. E só quem recebe essa palavra, diga glória a Deus, aplauda o nome do Senhor Jesus bem forte. É um lugar difícil, mas para você não vai ser um lugar ruim. O deserto pode até ser um lugar difícil, mas não é um lugar ruim, porque é justamente no deserto que nós vemos a provisão de Deus sobre as nossas vidas. Se não tem deserto, não tem provisão. Se não tem deserto, não tem milagre. Se não tem deserto, não tem maná. Se não tem deserto, não tem o mar vermelho. Quem está me entendendo, diga amém. Se você está no deserto, te prepara que o final é milagre de Deus para a tua vida. Aleluia, eu estou sentindo Ele aqui nesse lugar. A segunda lição que eu aprendo sobre o deserto. O deserto é a escola de Deus para nos levar ao quebrantamento. Repita comigo e diga: o deserto, bata assim no seu peito e diga: o deserto é a escola de Deus para me levar ao quebrantamento. Sabe, queridos, esses dias pensando nessa palavra, eu aprendi que existem 3 tipos de deserto. O primeiro deserto é o deserto que nós criamos. O segundo deserto é o deserto que o próprio diabo cria para tentar nos atacar. E o terceiro deserto é o deserto que o próprio Deus nos coloca dentro dele. E o deserto que Jesus viveu foi exatamente esse. Nós podemos ver aqui no versículo 1 a Bíblia dizendo que então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Observe que Jesus estava no deserto porque foi o Espírito de Deus que o conduziu para lá. Foi o Espírito Santo que levou ele para lá. Não foi Jesus que entrou por conta própria no deserto.
Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, mas foi o próprio Espírito de Deus que o levou para que ele fosse tentado. Era da vontade de Deus que Jesus passasse por aquele deserto. Preste bem atenção, olha aqui para mim, não perde o teu foco. Diferente de Jesus, nós precisamos reconhecer que muitas vezes nós estamos no deserto porque nós entramos por vontade própria. Muitas vezes nós estamos no deserto por causa das nossas más escolhas. Muitas vezes nós entramos no deserto por conta das nossas precipitações. Muitas vezes nós entramos no deserto porque nós não ouvimos conselho. Muitas vezes nós entramos no deserto porque a gente quer pagar para ver. Muitas vezes nós entramos no deserto porque, sabe, nós nos precipitamos, nós tomamos decisões erradas. Muitas vezes nós entramos no deserto por causa de sementes que nós mesmos semeamos. E toda semente traz uma colheita. E aí é nesse tipo de deserto que só aí a gente consegue perceber, é nesse deserto que a gente entra pela nossa própria vontade, por conta das nossas más escolhas. É nesse tipo de deserto que a gente vai entender o quanto que a gente precisa amadurecer, o quanto que a gente precisa aprender sobre Deus. A verdade é que quantas vezes Deus permite nós passarmos pela escola do deserto, porque Ele sabe que é o único lugar em que a gente aprende a quebrantar o nosso coração. Quantas vezes Deus permite nós passarmos pela escola do deserto, porque Deus sabe que é o único lugar que a gente consegue enxergar o quanto que a gente é totalmente dependente de Deus. Quantas vezes Deus nos permite passar pela escola do deserto, porque é o lugar em que a gente aprende que as nossas limitações e os nossos recursos não são suficientes para a gente vencer todos os nossos problemas. A gente precisa entender que muitas vezes Deus permite nós passarmos pela escola do deserto, porque é na escola do deserto que o nosso orgulho é quebrado. É na escola do deserto que o nosso caráter é tratado. Muitas vezes Deus deixa a gente passar pelo deserto, é porque é lá onde a gente vai ser tratado, é lá onde a gente vai perceber que a gente precisa mudar, é lá que a gente vai entender que a gente precisa de Deus. Quantas pessoas Deus permite ir para o deserto, porque o coração dessas pessoas vão se voltar novamente para Deus. Quantas pessoas Deus permite passar pelo deserto, porque essas pessoas de fato vão entender que precisam se render ao amor do Pai, que precisa largar o pecado. Quantas pessoas Deus permite passar pelo deserto para que ela entenda que o mundo não é mais o lugar dela. Talvez você chegou aqui nessa igreja e você tem pensado, eu tenho sofrido. Talvez você chegou por esse lugar e você tem dito, Senhor, não queria estar passando por isso. Mas eu quero te dizer, se Deus está permitindo você passar, é porque Ele quer tratar algo na tua vida. Esse deserto na tua vida não é para a morte. Deus está permitindo esse deserto para você perceber que você depende dEle. Deus está permitindo você passar por esse deserto para você entender que a vida não é do teu jeito. Deus está permitindo você passar por esse deserto para você voltar o teu coração para Ele. Deus está permitindo esse deserto, sabe por quê? Porque Ele quer te dar um novo começo. Ele quer te dar uma nova história. Ele quer o teu coração por inteiro. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus bem forte. O deserto, se a gente entender o que Deus quer nos ensinar,
a gente sai muito melhor dele. Se você entender o que Deus quer te ensinar nesse deserto, a tua dor vai virar testemunho, o teu sofrimento vai virar testemunho. Se você entender o que Deus quer tratar com você nesse deserto, você vai vencer. Você pode dizer glória a Deus? A terceira e última lição que eu aprendo sobre esse texto, sobre o deserto, é que o deserto, é que mesmo quando nós estamos no deserto, jamais podemos duvidar daquilo que Deus nos disse. Repita comigo, diga, mesmo quando eu estou. Não, diga mais forte, diga, mesmo quando eu estou no deserto, jamais posso duvidar daquilo que Deus me diz. No versículo 2 em diante, nós vemos a Bíblia dizendo assim: Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Perceba o seguinte detalhe: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, sim. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, a primeira coisa que ele quis foi lançar um pensamento de dúvida. Sim, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sabe, o diabo, ele queria que Jesus duvidasse daquilo que Deus havia acabado de falar para ele no Rio Jordão. Deus havia acabado de dizer para Jesus: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. E nós vimos que Jesus então vai para o deserto. E mesmo em meio ao deserto, mesmo vivendo dias difíceis, mesmo ali com necessidade, mesmo estando com fome, mas em nenhum momento ele duvidou do que Deus tinha falado para ele. Mesmo estando no deserto, Jesus não duvidou que ele era Filho de Deus. Mesmo estando no deserto, naquele lugar de solidão, Jesus não duvidou que o Pai estava com ele. Mesmo estando com fome naquele deserto, Jesus jamais duvidou que o Pai estava sustentando ele, que o Pai estava cuidando dele. Sabe, talvez nesse deserto que você está vivendo, você está sendo bombardeado, você está sendo tentado a duvidar. Sabe, o diabo tem dito para você: será que você é filho de Deus? Será que isso vai dar certo? O diabo tem lançado na tua mente: será? Talvez diante desse deserto, os problemas têm dito para você: será? Talvez no teu coração você chegou aqui nessa noite e tem perguntado: será que eu devo ir para o culto? Será que eu tenho que ir? Será que eu tenho que fazer o passo de fé? Será que vai acontecer? Será? Talvez no teu coração tenha tido dúvida, mas hoje você que entrou por essa porta, Deus quer falar contigo. Hoje eu quero ser boca de Deus para te dizer umas verdades que você não pode esquecer. Será nada. Você é filho de Deus, você tem um Pai. Não é porque que você está nesse deserto que Deus não te ama. Não é porque você está nesse deserto sofrendo que Deus não está te ouvindo. Não é porque você está nesse deserto que Deus não está cuidando de ti. Não é porque você está nesse deserto que Deus não está com você.
Deus está contigo, Deus está contigo. Ele disse: eu nunca o deixarei, eu nunca o abandonarei. Quem crê nessa palavra, levanta as suas mãos aos céus. Vai levantando as tuas mãos aos céus por 30 segundos. Começa a dizer: Senhor, eu creio que eu não estou só, eu creio que o Senhor está comigo, eu creio. Vai dizendo: o Senhor é contigo, o Senhor está contigo, você não está só, Deus está cuidando de você. Quem disse para você que você está só? Quem disse para você que você está abandonado? Quem disse para você que não vai dar certo? Deus é contigo. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus bem forte. Querido, às vezes o que nos impede de receber o nosso milagre é a nossa incredulidade. O que nos impede de nós recebermos o nosso milagre é a nossa falta de fé. Em nenhum momento Jesus duvidou daquilo que Deus tinha falado para ele. Por que você tem duvidado daquilo que Deus te falou? Porque você tem duvidado que Deus não está com você? Porque você tem duvidado? E muitas vezes você olha para as pedras e pensa: eu tenho que transformar essas pedras em pães, porque não vai dar tempo, Senhor, eu não consigo mais. E aí você se rende às propostas, você se rende à incredulidade. Eu sei que às vezes o deserto é difícil, como foi para Jesus. Eu sei que às vezes nós pensamos que não vai ter um fim. Mas o que mais nós precisamos aprender no deserto é a não duvidar. Não duvida de que o Pai te ama. Não é porque você está nesse deserto que Ele não te ama. Não é porque você está nesse deserto que Ele não está cuidando de você. Não é porque você está nesse deserto que Deus te abandonou. Pelo contrário, o Senhor está com você exatamente dentro desse deserto. O Senhor está com você. Deus está contigo. Deus está vendo cada lágrima lá no teu quarto. Deus está vendo quando tu deita a tua cabeça no travesseiro e ninguém sabe as tuas lágrimas. Deus está vendo essas lágrimas. Deus está vendo quando você suspira e diz: eu não vou aguentar. Deus está olhando. Você não está sozinho nesse deserto. Repita para no mínimo 3 pessoas que estão ao teu lado. Diga: você não está sozinho nesse deserto. E vai ficando de pé no teu lugar, aplaudindo o nome do Senhor Jesus bem forte. Não, aplauda o nome dele bem forte. Feche os teus olhos. Você vai fazer agora dessa canção a tua oração. Talvez por muitos passos de fé você cantou essa canção e você ainda não tinha entendido a letra dela. Mas hoje você vai cantar com muita fé. Feche os teus frente. Vamos orar nessa noite, Pai. Hoje nós entendemos, Senhor, que muitas vezes é inevitável passarmos pelo deserto. Muitas vezes, Senhor, nós temos que enfrentar, nós temos que passar. Deus, existem muitas pessoas que estão nesse lugar que talvez estejam passando pelo deserto. Senhor, nessa noite fortalece, capacita, sustenta. Senhor, em nome de Jesus, que cada pessoa que está aqui nesse lugar venha sair do deserto aprovado. Venha sair desse deserto quebrantado. Venha sair desse deserto, Senhor, mais perto de Ti, mais íntimo Teu. Senhor, nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Senhor, muito obrigado, porque muitas vezes o Senhor permite o deserto. É porque o Senhor nos ama. É porque o Senhor quer nos se revelar a nós. É porque o Senhor quer nos tratar. É porque o Senhor quer fazer milagres na nossa vida. Hoje nós cremos que nós não estamos nesse deserto sozinhos.
Nós cremos que o Senhor está conosco. Nós cremos que o Senhor está nos sustentando. Nós cremos que nós vamos sair desse deserto. Você que crê que você vai sair desse deserto, cante essa canção mais uma vez e diga: Te adorar é o que sustenta. com as tuas mãos aos céus. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está. Eu quero abençoar a tua noite. Declaro uma noite abençoada. Declaro uma noite de paz. Declaro uma noite do sono do justo. Declaro a segurança de Jesus sobre a tua vida. Declaro em nome de Jesus que o teu deserto vai passar. Declaro em nome de Jesus uma semana de vitórias. Se você crê, diga: eu recebo. Aplauda o nome de Jesus bem forte. Vai em paz. Que Deus te abençoe.